Na semana passada, na review do capítulo de Jujutsu, eu comentei sobre como não estava me agradando o caminho que a obra estava tomando, mas esse capítulo calou a minha boca, simplesmente, foi incrível. Então, sem mais enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal, para não perder os vídeos que a gente posta aqui. Talvez seja o último vídeo do ano, talvez não, mas a gente vai saber em breve, enfim. Vamos nessa para a review do capítulo. O capítulo começa com o Higuruma se lamentando pela falta de experiência em combate que ele possui, enquanto o Sukuna percebe que o Kusakabe conseguiu basicamente se defender da sequência de cortes que ele tinha lançado no último capítulo, porque ele ativou um domínio simples, o que acabou fazendo com que a energia dos cortes fosse bem enfraquecida, bem reduzida antes de atingir eles com tudo. Assim, o Kusakabe começa a analisar exatamente o que tinha acontecido e ele chega à conclusão que o desmantelar são os cortes que o Sukuna lança e que o corte que divide o mundo, que foi o corte que matou o Gojo, é basicamente um desmantelar bufado, um desmantelar reforçado com alguma coisa. Então, ele chega à conclusão que basicamente, se o Sukuna realizar um corte a queima-roupa, seja um clivar, um desmantelar, ou esse corte que divide o mundo, não importa se eles fortaleçam a energia amaldiçoada, domínio simples, amplificação de domínio, qualquer coisa que eles tentarem é morte instantânea, porque são cortes aplicados no indivíduo, então é impossível de se defender. O Kusakabe chega a mencionar sobre as chamas e que o Sukuna ainda não usou o fogo que ele usou em Shibuya. Mas ele fala que, bom, é inútil ficar pensando nisso, então ele só vai supor que ele não possa usar por agora, né? O Higuruma então explica a ele que eles conseguiram a pena de morte, mas o confiscar atingiu a arma amaldiçoada, como eu tinha mencionado no outro vídeo. E assim começa as investidas contra o Sukuna. O Chozo dispara um sangue perfurante que o Sukuna desvia rapidamente e já perfura o peito do Chozo com 2 braços, lançando o Chozo para longe. O Ino cai, segurando a faca cega pertencente ao Nanami, e desfere um ataque contra o Sukuna. O Sukuna percebe que esse ataque estava mais forte do que o normal, e é aí que a gente tem a revelação. A faca cega do Nanami virou uma arma amaldiçoada, com a técnica dele embutida. E isso é interessante, porque a gente basicamente acabou de ver na íntegra a formação de uma arma amaldiçoada, como isso acontece, e como a técnica que pertencia ao Nanami passou para essa arma. Eu não sei, né, a gente não sabe ainda se todas as armas têm esse mesmo fundamento, de todas as técnicas elas pertenciam a algum feiticeiro antes, mas é bem interessante a gente observar a criação de uma arma amaldiçoada bem na nossa frente, né? Por mais que o Ino tenha dado um golpe bem forte no Sukuna, o Sukuna depois consegue dar um chute que lança ele para longe também. O Kusakabe e o Itadori até tentam fazer alguma coisa, dar um espaço para o Higuruma tentar usar a espada do carrasco, mas acaba sendo ineficaz. E o Sukuna pega o Higuruma e começa a desferir vários golpes para separar, para isolar ele do resto do povo. O Itadori começa a correr atrás do Sukuna, mas o Sukuna é muito mais rápido do que ele e acaba se isolando contra o Higuruma dentro de um prédio, em ruínas, né? Nisso nós temos um flashback deles armando o plano antes dessa luta começar, aonde eles conversam um pouco sobre a técnica do Higuruma, onde ele basicamente explica uma coisa muito importante. Qualquer pessoa que for cortada pela espada do carrasco morre, mas o alvo da espada é aquele que foi sentenciado pela expansão de domínio. Porque o juiz pode diferenciar as diferentes almas encarnadas num único corpo. O que ele está falando é basicamente, se eles cortarem o Sukuna com a espada, é possível que o corpo do Megumi saia intacto e eles consigam salvar ele, ou seja, salvar o Megumi não é impossível, ainda existe chance de que o Megumi saia vivo.
O que é um bom esclarecimento pro que a gente estava pensando, né? Já que muita gente achava que o Megumi tinha morrido depois que o Sukuna tinha retornado com seu corpo original. Mas aparentemente não, o corpo do Megumi ainda tá lá, tem como pegar de volta. Nisso a gente é revelado que aquelas palavras que o Higuruma pensou no último capítulo, ou você anseia tanto assim pela morte, Higuruma, foram ditas pelo Itadori, aonde eles estão conversando sobre o fato do Higuruma basicamente estar se jogando pra morte, né? Nesse plano, já que as chances dele sobreviver a um conflito direto contra o Sukuna são bem baixas, já que ele não sabe usar a técnica reversa. Então, o Higuruma fala que só quer cumprir o papel dele e morrer naquela luta. O Itadori fala que ele deveria ficar vivo, mas o Higuruma fala que se tornou alguém que não consegue nem olhar nos olhos dele direito. E isso é uma coisa muito interessante. Depois que ano que vem eu vou tentar trazer uma análise do personagem do Higuruma, que é um personagem interessantíssimo, e ele só tá se tornando cada vez mais interessante conforme vão passando os capítulos. Eu tô adorando ver essa evolução, esse destaque que ele tá tendo. Então, voltando ao presente, o Sukuna lança mais alguns ataques, mas o Higuruma ativa a amplificação de domínio e neutraliza a energia do Sukuna. Então o narrador começa a falar algumas coisas. O Higuruma despertou como feiticeiro há cerca de 2 meses. E essa evolução anormal do Higuruma, essa evolução que permitiu a ele ser considerado um feiticeiro de no mínimo grau 1 em apenas 2 meses, foi o que deixou o Sukuna fascinado. A espada do carrasco se acende mais uma vez, consagrando o Higuruma como uma joia bruta capaz de rivalizar com Satoru Gojo no quesito de talento. Higuruma é tão talentoso quanto o Gojo. Lembrando, falas do narrador. Isso tem muito peso. É uma fala do narrador onisciente da história. Higuruma confirmadamente tem tanto talento quanto Satoru Gojo. E assim, o capítulo se encerra. E Jujutsu só retorna no ano que vem, né? Semana que vem não tem capítulo. O que mencionar sobre esse capítulo foi simplesmente incrível. A montagem dele, o flashback, o diálogo do Itadori com o Higuruma foi fantástico. A cena do Higuruma erguendo a espada no painel final do capítulo também é incrível de se assistir. Foi um capítulo incrível, nota 10, sem dúvida. E simplesmente reacendeu completamente o brilho que eu tinha perdido com Jujutsu no último capítulo. Eu nunca mais, de verdade, eu até postei sobre isso na comunidade, mas eu nunca mais vou duvidar de GG Akutami, porque se tem uma coisa que provou nesse capítulo é que é um autor que sabe conduzir a história de maneira magnífica, mesmo com altos e baixos, e não tem como Jujutsu ter um autor melhor do que esse. É simplesmente perfeito o que a gente teve aqui. Eu espero que o próximo capítulo seja tão bom quanto esse. Falando sobre o que eu espero que vai acontecer, eu acho que o Higuruma pode acabar morrendo. Eu acho que o Higuruma vai morrer, na verdade, nessa luta, talvez no próximo capítulo até. Mas eu acho que é possível que o Higuruma use sim a espada do carrasco no Sukuna, mas o Sukuna saia vivo de alguma maneira, burlando de algum jeito, só pra conseguir tirar o corpo do Megumi e, tipo, salvar o Megumi por agora. Porque eu não sei, eu não acho que o Megumi só vá sair depois que a luta acabar. E eu não acho que essa informação crucial que foi dada da espada do carrasco conseguir tal feito, eu não acho que isso foi dado à toa. É possível sim que isso aconteça. Lembrando que ainda tem um dedo do Sukuna perdido por aí. Então pode acabar tendo alguma função depois na história? Não dá pra saber. Talvez eles tenham dado essa jogada aí de que tem como diferenciar as duas almas dentro do mesmo corpo. Talvez um dos novos poderes do Itadori tenha a ver com isso e dê pra salvar o Megumi assim. Mas a gente não sabe ainda exatamente o que esses poderes fazem. Então
gente nem sabe a origem deles, né? Mas uma coisa que é fato é que o Sukuna ficou bem surpreso com a força que o Itadori tem agora. Então é possível que esses poderes sejam realmente grande coisa. A minha teoria se mantém, eu acho que o Itadori comeu os outros 6 fetos da Pintura da Morte, é o que faz mais sentido na minha opinião. Tanto pelo diálogo do Itadori quanto do Chozo antes da luta começar. E os próprios diálogos do Itadori falando que comeria qualquer coisa para conseguir resolver aquela situação. Então eu acho fortemente que o Itadori comeu esses outros fetos. Mas enfim, o vídeo foi isso. Não sei se tem vídeo semana que vem. Talvez tenha, mas não sei. Enfim. Por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, se não tiver vídeo depois. E falou.